Boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Essa é a nossa segunda live aí preparatória para o seminário sobre integração de transportes públicos metropolitanos, que nós vamos fazer aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo na segunda-feira. Ontem nós conversamos com o Fábio Damasceno, responsável pela integração dos transportes metropolitanos em Vitória, no Espírito Santo. Essa entrevista está no Facebook, para quem quiser, quem perdeu ontem e quiser retomar, pode entrar lá na página. E hoje nós vamos conversar sobre uma outra experiência bastante interessante, que é a experiência de Goiás, da região metropolitana de Goiânia. Nós estamos aqui com o Domingos Sávio Afonso, que é um técnico de transportes da região metropolitana de Goiânia, e com a Silmara Vieira da Silva. Ela é arquiteta e urbanista especializada em planejamento urbano ambiental, com estudos sobre mobilidade e com determinante social da saúde. E ela também participou da implantação inicial desse sistema metropolitano de integração de transportes públicos. Quem quiser fazer questões, por favor, poderá fazê-las pelo chat. E não se esqueçam de se inscrever para o seminário que vai acontecer na segunda-feira. Vamos iniciar. Boa noite, Silmara. Boa noite, Sávio. Muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Sei que a experiência de vocês, a participação de vocês, vai gerar uma boa massa crítica para o nosso debate na segunda-feira. E queria que vocês começassem explicando para quem está acompanhando o que é a região metropolitana de Goiânia, como é que é composta, e como é que foi o desafio político e técnico para a implantação desse sistema. Por favor. Bom, boa noite, deputado Maurici, boa noite, Sávio, querido amigo de longa data. Aí fizemos junto esse percurso, deputado, de implementação da rede metropolitana de transporte na região metropolitana de Goiânia, né? Isso há 2 décadas, né, Sávio? Que a gente implementou, começamos numa articulação, era um momento diferente para o país, né? 2002, a gente tinha, em termos de articulação partidária, o governo do PT no governo federal, com o Ministério das Cidades, o que dava uma pauta bastante focada nas questões e nos desafios das cidades. No estado de Goiás, a gente tinha um governo do PSDB e na cidade de Goiânia um governo do PT. E a despeito de serem partidos que estiveram em campos, né, de disputa eleitoral para a eleição de 2002, para o governo federal, houve uma articulação bastante respeitosa e atenta às necessidades da população naquele momento, inclusive com uma questão, um diferencial, né? Havia uma parte do transporte irregular, né? não concedido publicamente, então foi uma articulação que envolveu tanto as pessoas que estavam nos transportes que na região a gente chamava de alternativos, assim foram denominados no acordo com o governo estadual, as próprias empresas, lideranças comunitárias que militavam sobre o direito à mobilidade, as prefeituras da região metropolitana de Goiânia, o governo do estado de Goiás, né? E uma equipe de técnicos dos órgãos governamentais. Então, acho que foi uma experiência bastante exitosa, haja visto o momento favorável, né? Um governo federal que direcionava bastante a política para a questão da cidade metropolitana, com a criação do Ministério das Cidades, um governo estadual que estava sensível e atento à necessidade de ser um articulador nessa governança metropolitana e uma administração municipal também muito sensível, como cidade de Goiânia, em ser uma administração solidária com as demais cidades da região metropolitana, que não era e ainda não é, né, Sávio, a sobreposição entre região metropolitana de Goiânia e a rede metropolitana de Goiânia. Mas acho que, Sávio, assim, acho que os grandes desafios naquele momento foi mesmo orquestrar uma articulação entre diferentes prefeitos e prefeitas daquela rede
para que houvesse uma compreensão comum da importância de ter, né, essa gestão unificada e aí se constituir institucionalmente o que veio a ser e ainda hoje é a Companhia Metropolitana de Transporte. É isso, sabe? É isso mesmo. Boa noite, deputado. Boa noite, Silmara, minha querida amiga também. Como a Silmara falou, aí, deputado e demais, aconteceu um amadurecimento político. Sem esse amadurecimento político, não seria possível nós implantarmos. A região metropolitana ela foi implantada em 99, e o importante disso aí foi a criação da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos. Então, durante a nossa live, nós vamos falar em várias siglas, são saladas de siglas, né? Então, a região metropolitana de Goiânia é composta atualmente por 21 municípios e a rede metropolitana de transportes ela é composta por 19 municípios. Você veja a complexidade como que é. Naquela ocasião, eu não sei se o Mário já pode discorrer já de fazer o relato. Acho importante, acho que você faz e eu vou então, integrando. Esse amadurecimento foi necessário naquela ocasião, e naturalmente, até pela questão do tempo, quando chegou agora no ano de 2021, foi necessário um ajuste do que não estava funcionando. O que é que não estava funcionando? É a questão financeira dos municípios, a participação financeira dos municípios. Agora nós, isso no final de 2021, tudo, deputado, foi criado por lei complementar estadual, correto? Então, no final de 2021 agora, foi recomposta essa configuração. O que acontecia? Os municípios, nós tínhamos um órgão, um ente, que era composto a Câmara Deliberativa, onde eram e são instituídas as políticas do transporte coletivo, e tem a CMTC, que era o órgão executivo disso aí. A Câmara Deliberativa ela era composta por 11 membros, entre prefeitos, vereadores e deputado estadual. Então, era uma sigla. A Prefeitura de Goiânia participava com 4 membros, a Prefeitura de Aparecida com 2 membros, o Governo do Estado, 2 membros, a Assembleia Legislativa, um representante da Câmara Municipal de Goiânia e um representante dos demais municípios. Isso daí, quando chegava na época de discutir a tarifa, era um problema. Era um problema porque ninguém queria ser o pai do reajuste, né? Com esse novo ordenamento institucional, o que foi feito? A Câmara Deliberativa está composta por 10 membros, sendo 4 técnicos representando a Prefeitura de Goiânia, 4 técnicos representando secretários, representando o governo do Estado, um técnico representando a Prefeitura de Aparecida e um técnico representando uma outra cidade aqui que chama Senador Canedo, que é conurbado com Goiânia. E aquele problema que tinha de financiamento, ele foi solucionado. Por quê? Porque nós vamos imaginar uma pizza. Então, essa pizza hoje ela é composta. Todas as despesas, a primeira coisa, já foi criado um subsídio, foi estabelecido um subsídio público, onde nós temos a tarifa de remuneração e a tarifa técnica. A tarifa de remuneração hoje é R$ 7,26 e a tarifa técnica R$ 4,30. Então, esses R$ 2,96 por validação, ele é distribuído por esses entes. 41,2% do município de Goiânia, 41,2%
o estado de Goiás, 9,4% o município de Aparecida, também é o segundo maior município aqui do estado, também é conurbado com Goiânia, e 8,2% de Senador Canedo. Então, essa é a nova... Tudo que se imaginar de despesa no transporte coletivo, de participação, se reporta a essa divisão. Por que aconteceu isso aí? Porque os municípios, aqui nós temos municípios que têm a população de 4 mil habitantes, 6 mil habitantes, e quando se falava que o município ia entrar com recurso, ele falava, não, eu já tenho minhas despesas com saúde, educação, tal, e eu não tenho como pagar o transporte. Aí o Estado pegou esses 16 menores municípios e fala assim, eu vou bancar por eles, que foi aonde estabeleceu os 41,2%. Ô, Sábio, então, não, eu acho que é importante, deputado, e o público que está nos acompanhando, ressaltar nisso que o Sábio fala, dois aspectos que são muito relevantes para que um desenho e uma articulação política administrativa dessa dê certo. A primeira questão foi essa que o Sábio sublinhou, isso foi instituído por lei complementar, claro, acordado, articulado politicamente com prefeitas e prefeitos à época da instituição da lei, criando tanto a rede, né, que tinha um conjunto de municípios, a rede de transporte, criando a Câmara Deliberativa, que é essa instância de governança, como o próprio nome diz, deliberativa, então a discussão da tarifa, a definição nos processos licitatórios, as tomadas de decisão que vão influenciar política administrativamente os municípios, a extensão de rede, a característica do próprio sistema, é todo discutido e deliberado nessa instância de governança coletiva, né, que, como o Sábio falou, inicialmente ela tinha a composição de personagens políticos, né, institucionais legitimamente eleitos, prefeitas, prefeitos, vereadores, vereadoras, deputados, deputadas, mas que foi reformulada integrando as competências técnicas, porque é uma Câmara que depende também de uma interlocução técnica, de uma tradução técnica das informações do transporte e do sistema de transporte para os agentes políticos, que não obrigatoriamente são especialistas em todos os temas que eles têm que lidar na gestão do território ou na sua função legislativa, né? Então, é importante ver que tem um instrumento legal que sustenta toda esse desenho. Para se chegar a um instrumento legal, o senhor, como deputado, sabe muito bem disso, há de ter uma grande articulação política para que, né, um projeto dessa robustez, um projeto de lei dessa robustez seja aprovado. Existe uma instância de governança que compartilha responsabilidades, e é deliberativa, e existe um órgão executivo que é uma companhia metropolitana. Isso tudo que eu estou reforçando o que o Sábio já trouxe, mas para destacar que essas coisas não acontecem por gravidade, há uma grande articulação política e há uma sensibilização da população em relação aos ganhos que ela passará a ter, né, ou o cumprimento dos seus direitos, né, que passarão a ser exercidos com uma costura política, técnica e institucional dessa monta, a ponto de, ao longo desses 20 anos, né, alguns ajustes terem acontecido e seguirão acontecendo para refletir a maturidade, como o Sábio falou, desse processo, né? Mais uma vez, um processo que é político, que é institucional, que é técnico e que é para cumprir uma função social, que é o transporte, a mobilidade, um direito constitucional, né, das pessoas residentes nas áreas urbanas. Mas é isso, sabe? Ressaltando, deputado... Eu não sei se eu consegui, mas só uma questão. São 21 municípios na região metropolitana e só 19 na rede. Isso. Por que essa diferença? E aí já quero perguntar para vocês, o que é que não funcionou? Teve alguma coisa que não funcionou após a implantação inicial? Teve, sim. Bom, quando isso aconteceu nos idos como a Silmara falou, 2002, a rede metropolitana ela era composta por 13 municípios. Aí é isso que eu ia acrescentar. A tarifa aqui, deputado, ela é única entre os 19 municípios. Aí, veja bem,
se nós temos o município a 50 quilômetros de distância aqui de Goiânia, e eu me desloco aqui dentro de Goiânia a 5 quilômetros, a 3 quilômetros, 8 quilômetros, eu pago 4,30, e esse mesmo usuário lá de Bela Vista, que está a 50 quilômetros daqui, ele paga 4,30, os mesmos 4,30 que eu pago, naturalmente há um sonho de consumo que seria participar da rede metropolitana. Então, aí foram, por meio de deputados estaduais, sendo acrescidos os municípios. Então, chegava o prefeito, deputado, me inclua na rede metropolitana. Deputado, faz isso. Então, ia sendo, a partir do momento que a Assembleia Legislativa ampliava o número, autorizava o número de municípios para compor a rede, também aumentava a composição da região metropolitana. A região metropolitana não era composta pelos 21 municípios, então entraram mais 4 municípios na região metropolitana. Ou seja, nem a região metropolitana, nem a rede metropolitana, elas são estáticas. Então, isso aí acontece. Bom, essa é uma resposta, né? O que existia de errado nisso aí? A questão do pagamento. A CMTC, como órgão gestor, a única fonte de receita dela é a parcela do poder concedente, a PPC. Ela que é 1%, a CMTC recebe do sistema das empresas operadoras, 1% do que todo o sistema arrecada. Então, essa parte aí foi também um agravante. Por quê? Porque o 1% ele não era suficiente para custear as demandas, as inúmeras demandas que a rede, para você fiscalizar, você fazer a gestão, você administrar terminal, administrar ponto de embarque e desembarque, tudo isso aí. Então, nesse novo desenho, com esses entes, com essa pizza que foi falado de 41% do Estado, 41% do município de Goiânia, Aparecida e Senador Canedo, fica mais fácil de você apresentar a conta. Então, hoje, nós implantamos aí, mas aí eu deixo mais adiante para falar também dos novos produtos que foram implantados aqui na rede. Sávio, por favor, como é que foi a integração do transporte alternativo? Como é que vocês lidaram com essa questão aí? E aproveito para te perguntar como é que você faz a remuneração para as empresas de ônibus. É por passageiro ou é por ônibus? Como é que é? Bom, primeiro, a Silmara falou, no início da década de 2000, final da década de 90, existia o advento do transporte alternativo. Aqui em Goiânia, nós tínhamos cooperativas. Então, era diferente o governo do estado pegou o pessoal do transporte alternativo e distribuiu autorizações. Naquela ocasião, era 743 autorizações. Esses 743 autorizatários, eles se organizaram em cooperativas. No ano de 2007, foi lançado o processo licitatório. Goiânia também foi uma das primeiras cidades nosso sistema foi um dos primeiros no Brasil a lançar, fazer a licitação. Então, com o advento da licitação, o pessoal do transporte alternativo, que era organizado por meio de cooperativas, eles criaram uma empresa, uma cooperativa que congregou todos eles. Então, hoje aqui nós temos cinco operadores. Nós temos 5 operadores, 3 privados, uma cooperativa oriunda do transporte alternativo e uma empresa estatal do Estado. Então, nós temos essas 5 empresas operadoras.
A questão da remuneração. A remuneração hoje é feita por passageiro transportado. E quem organiza a bilhetagem eletrônica, a Câmara de Compensação toda, é um sindicato aqui que congrega as empresas. Naturalmente, e agora mais ainda, fiscalizado pelo poder público. Por quê? Porque nós temos aí a questão do subsídio. Agora, a responsabilidade dos entes e também dos operadores, a responsabilidade de cada um aumentou substancialmente, uma vez que há dinheiro público agora. Antes não existia dinheiro público, agora existe. Então, para cada validação que é feita, o poder público coloca R$ 2,96. Nisso, a CMTC criou uma Câmara de Custódia dentro da CMTC que não existia. O governo do Estado, por meio de sua controladoria, também ele valida, ele audita essa conta que é enviada. A controladoria dos demais municípios, tanto de Goiânia, Aparecida e Senador Canedo, também faz a auditagem. E nós temos aqui uma agência estadual de regulação, que é a AGR. Essa agência de regulação, ela é que institui o valor da tarifa, que antes era calculado pela CMTC, validado pela CDTC. Hoje já não precisa, porque a AGR é uma agência que ela tem autonomia para fazer todo esse processo de estabelecer a tarifa. Sávio, me permite uma parte, viu, deputado, porque são questões bastante relevantes. A conjunção de perfis também foi muito favorável, assim, tanto na questão dos alternativos, as lideranças do grupo dos motoristas que estavam clandestinos e se organizaram em cooperativas. Então, lideranças sociais muito, muito politizadas e muito articuladas. Então, acho que isso também criou uma ambientação diferente para poder se estabelecer negociações, né? Imagina fazer uma negociação bilateral com 700 e tantos permissionários. Então, assim, a organização deles em cooperativa foi um diferencial. A outra questão é o perfil do próprio empresariado na região metropolitana de Goiânia, que é um perfil que eu conheço, né, outras regiões, aí São Paulo também, a gente não vê se repetir. Aqui eu não estou dizendo que o empresário é bonzinho ou mauzinho, eu só estou dizendo que, do ponto de vista das suas competências como operador, né, como empresa que tem a concessão, tem um perfil diferenciado que busca qualificar a parte de projeto, planejamento, tecnologia. Então, isso também foi bastante favorável. E eu digo isso porque a nossa audiência, a população, é importante que saiba, assim, o transporte, mesmo, né, sendo operado por empresas, é uma concessão pública. Então, assim, a pressão popular, a articulação das lideranças comunitárias, a atuação, né, do legislativo, no caso estadual, para pensar da forma metropolitana, é fundamental para que essas articulações elas se deem, porque não é natural, assim, uma arquitetura como foi feita em Goiânia. Então, assim, o perfil das lideranças que eram do transporte alternativo era bastante combativo, era bastante articulado, isso criou tensões muito grandes para que a gente fizesse toda essa amarração, mas, ao mesmo tempo, também elevou o sarrafo para que essas negociações incluíssem um atendimento desse público que estava ali também na sua disputa de sobrevivência, de mercado e tudo mais. Tem exceções, mas esse tem em todos os lugares. E a outra questão, que é a questão da tarifa, e aqui eu vou falar com muito conforto, porque já não faço mais parte do quadro da Companhia Metropolitana de Goiânia, mas sou uma ativista pela mobilidade. A tarifa, ela é modelo Brasil, a tarifa por passageiro, o que não deveria ser, e hoje é uma discussão bastante contundente nos meios do ativismo pela mobilidade, pelo transporte, que a remuneração seja uma remuneração pela qualidade do serviço prestado. Porque, lógico, se é o passageiro que paga a tarifa,
para o operador, que, mais uma vez, não fazendo aqui julgamento de moral, mas assim, o operador no mundo capitalista, a empresa no mundo capitalista, ela trabalha para ter lucro. Então, quanto mais passageiro apertado dentro de um mesmo ônibus, para ela vai ser melhor. E para nós, não, do mundo público, do direito da mobilidade, a gente quer defender que o passageiro, a passageira, e principalmente nós, mulheres, né, no sistema de transporte, é uma das plataformas do seu mandato, né, a defesa do direito das mulheres. Então, assim, a gente quer que o transporte seja confortável e seguro para todo mundo. Quem tem uma boa locomoção, quem tem dificuldade de locomoção, quem é idoso, quem é criança, quem é mulher. Então, a remuneração por passageiro, a despeito de ainda ser o modelo adotado na região metropolitana, e com subsídio, que eu quero fazer também um adendo a isso hoje, né, de maio para cá, né, Sávio, com subsídio, não é o melhor modelo para o usuário do transporte. Com certeza não é o melhor modelo. A gente tem que lutar para que qualquer modelo de implantação de sistema de transporte coletivo, ele não seja remunerado pela passagem, pelo pagamento da passagem do usuário, para que a gente possa remunerar por qualidade. Essa talvez seja uma meta a ser estabelecida e cumprida, que hoje é mais fácil de conversar com o empresariado, porque depois da crise, né, quando a população brasileira começa a acessar o transporte financiado, né, ter acesso ao crédito para comprar o seu carro, sua moto, entra os sistemas de aplicativo. Então, isso tudo impactou muito para as empresas que são operadoras, porque você tem o mesmo número de veículos, mas circulando com menos pessoas transitando no transporte coletivo. Então, hoje, e depois da pandemia, então, com todos os impactos que a pandemia trouxe para a questão do transporte, hoje, para falar com o empresariado sobre remuneração por qualidade de serviço, é mais possível do que era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, imagina há 20 anos atrás. Mas essa é uma meta, deputado, para a sua plataforma, para o que se defende em termos de mobilidade, de transporte coletivo, pensar em remuneração que seja vinculada à qualidade do serviço ofertado, e não a de passageiro. Então, eu faço esse adendo aqui para não perder a oportunidade de, para além de refletir sobre o que deu certo ou não na região metropolitana e os avanços conquistados, pensar também como é que a gente precisa modelar para o presente e para o futuro no transporte coletivo no Brasil. Tomara, Sávio, deixa eu colocar 2 perguntas aqui de pessoas que estão nos acompanhando. E, em seguida, eu quero perguntar a vocês, afinal, como é que se dá a integração? Ela se dá do ponto de vista físico, em terminais, ela se dá através de um bilhete, existe um bilhete único? Mas deixa, antes de você responder, eu colocar essas 2 questões aqui que eu tenho de pessoas que estão nos acompanhando. Bom, São Paulo está atrasado na questão da mobilidade, na opinião de vocês? Vai, David. Não ouvi direito, deputado. Vocês acham, na opinião de vocês, São Paulo, que é a maior metrópole do Brasil, está atrasada do ponto de vista da mobilidade urbana? E a segunda questão é, para essa integração que vocês propuseram, foi necessário retirar direito dos idosos? Ou seja, foi necessário acabar com algumas gratuidades? Bom, na minha avaliação, humilde avaliação de que eu conheço um pouquinho extra-Goiânia, São Paulo já esteve mais atrasado. Eu creio que o nosso desenho institucional, deputado, ele é um sonho de consumo das regiões metropolitanas. Então, se nós partirmos dessa premissa de que é um sonho de consumo, está um pouco atrasado. Aqui, a questão do passageiro. Não foi retirado direito nenhum dos idosos, das pessoas com deficiência. O estudante aqui, ele não paga passagem. Quem paga a passagem para o estudante é o governo do estado. Então, ele não tem um custo. Então, com o advento da nova legislação que foi implantada, que eu já discorri aí o ano passado, nós implantamos outros produtos. Por exemplo, nós implantamos, que é chamado de bilhete único, mas eu chamaria de bilhete temporal. Por quê? Porque você, com
uma passagem, todas as pessoas que pagam, porque aqui é tudo com cartão, é tudo no cartão, a nossa bilhetagem eletrônica. Com uma validação, digamos assim, você teria direito em 2 horas e meia, em 150 minutos, você fazer 4 integrações. Ou seja, a rede metropolitana aqui, ela é composta por 21 terminais. Então, hoje eu não preciso ir em nenhum terminal, desde que a minha linha ela integre o cruze com outra linha que me interessa na minha locomoção. Eu não vou, eu só pago uma passagem. Ou seja, na minha ida da minha casa para o meu trabalho, eu posso fazer 4 validações pagando apenas uma tarifa. E à tarde do mesmo jeito. Foi implantado também aqui o passe livre do trabalhador. Uma empresa, eu vou citar um exemplo financeiro, uma empresa que tinha um funcionário que trabalhava de segunda a sexta, ele gastava ele comprava para o trabalhador dele ao custo de R$ 222. Hoje, esse empresário ele faz uma assinatura para cada funcionário dele ao custo de R$ 150. E o trabalhador ele pode se deslocar durante os 30 dias, o que antes, o que o empregador ele pagava de segunda a sexta, agora o trabalhador ele pode se deslocar durante os finais de semana, tudo isso aí, ao custo de R$ 180 para o empregador. Então, e também ele pode fazer até 8 integrações durante o dia. Ô, Sávio, na verdade, então, você pode integrar nos terminais, nos 11 terminais, você pode integrar com o teu cartão durante 2 horas e meia, até 4 vezes. Exatamente. E, além disso, você tem uma gratuidade para o estudante que é paga pelo governo do Estado, e você tem um passe livre para o trabalhador, que a empresa pode fazer uma assinatura. Existe uma gratuidade para o idoso também? A partir de que idade, sabe? Aqui a partir de 65 anos, conforme a Constituição, né? O idoso ele também faz o cadastramento. Ele faz o cadastramento, então ele tem direito a se deslocar. Cartão, né? O cartão, mediante cartão. A pessoa com deficiência também tem o cartão. Mas nós temos um serviço agregado aí, depois eu não sei se é do conhecimento se a Silmara acompanha isso aí, com a licitação foi criado um sistema de transporte acessível. Sim, só que existem só 6 rotas. Então, uma pessoa que está impossibilitada, tem um problema mental, ou um problema físico que ele não consiga circular nos ônibus convencionais, existe um serviço de porta a porta. O ônibus vai buscá-lo na casa e levar para a instituição que ele frequenta. Hoje nós temos isso aí agregado em torno de 200 e poucas pessoas. Ou seja, esse serviço para cadeirantes é feito por uma estrutura paralela. É isso? O cadeirante, toda a nossa frota ela é acessível, ela tem elevadores. E ainda tem esse serviço complementar, deputado. Isso aí é um serviço complementar. Com 6 rotas específicas. Entendi. E nós temos não existe cobrador. Desde 97 que foi abolida a função de cobrador aqui. O que reduziu substancialmente o número de furtos e assaltos dentro dos ônibus desde aquela época, né? Isso. Agora, sim, claro que qualquer política de mudança de dinâmica que vá retirar postos de trabalho tem que ser pensada de forma articulada a realocar as pessoas que estão naquela função, né, para outras atividades dentro do próprio sistema. E deputado, eu gostaria também de fazer a resposta em relação a, também, como diz o Sávio, minha humilde resposta em relação a São Paulo estar ou não atrasado.
Só para não perder o gancho aí, Sim. quantos cadeirantes um ônibus consegue levar ao mesmo tempo, sabe? Cada ônibus convencional só tem espaço para um cadeirante. O do transporte acessível, ele tem para 9 cadeirantes. Perfeito. Por favor, Silmar. Porque vai só adicionando, vai o cadeirante e um acompanhante. E é claro, né, que assim, para você poder tornar acessível todas as unidades da frota e torná-la ofertando mais espaços para cadeirantes, né, há também de se fazer uma pesquisa de origem e destino, eu quero aqui aproveitar para colocar isso, envolvendo outras dimensões, assim, fazendo inclusive a pesquisa de pessoas com deficiência, seja ela deficiência física, visual, auditiva, que se locomovem pela cidade. Esse é um ponto importante para todas as pesquisas de origem e destino incorporar, tanto a dimensão da capacidade instalada, física, quanto também as questões de raça, gênero, para poder fazer um transporte mais humanizado e mais adequado às necessidades particulares de cada perfil de população. Mas fazendo a minha humilde contribuição aí sobre São Paulo estar atrasado ou não, eu diria que é claro que não dá para comparar, nós temos hoje cerca de 500 mil passageiros transportados dia na região metropolitana de Goiânia, não é isso, sabe? Eu acho que é nessa ordem, não, né? Era em março de 2020, que foi o último dia típico do transporte, nós tivemos 521 mil validações. Ontem nós tivemos 396. Pois é, e a gente está falando aqui, comparando com São Paulo, que é 2 milhões e 200 de passageiros, acho que esses eram os números que eu tinha, uma frota só de ônibus, mais de 11 mil ônibus. Nós temos na região metropolitana de Goiânia o quê? 1.500 ônibus, sabe? Não, hoje, a minha referência, Silmar, de Goiânia para São Paulo, é 10%. Nós somos 10% de São Paulo. Então, assim, é difícil fazer comparações porque os desafios são muito maiores. Por outro lado, São Paulo é a cidade do maior capital do Brasil. E desde sempre, não é desde agora, desde a da década da industrialização do Brasil. Então, se formos comparar São Paulo com seu potencial, São Paulo está sim atrasado. Pensar que você tem uma linha de um município que está andando na mesma pista que o outro município para fazer rotas semelhantes, não está integrando, portanto, está desperdiçando recurso, está penalizando o usuário. Pensar que você não tem integração, que a despeito da escala, né, a gente está falando aqui nessa ordem de 2 milhões de passageiros dia, assim, você não tem integração, está, sim, atrasada em relação à possibilidade da própria São Paulo, comparando São Paulo com a própria São Paulo. Então, é possível, agora, é uma articulação de grande fôlego, porque também a região metropolitana de São Paulo, diferente da região metropolitana de Goiânia, como o Sávio falou, ali a gente tem 2 cidades maiores, né, que é Aparecida e Senador Canedo. A região metropolitana de São Paulo é feita de grandes cidades, cidades que têm uma arrecadação significativa, que têm um poder político significativo, então as disputas elas se tornam mais tensa, a arena política ela é mais tensa. Entretanto, também é um território de uma história política muito mais antiga do que a de Goiânia. Então, os desafios são diferentes, eu não compararia São Paulo com Goiânia, com a região metropolitana de Goiânia, para dizer se está atrasado ou não, mas comparando São Paulo com São Paulo, está atrasado sim, pelas potencialidades econômicas, pela infraestrutura existente, pela tecnologia que já existe disponível e pela própria frota e rede, que já é bastante rica, mas né, ela tem essa concorrência que penaliza o usuário no final da ponta, que é a concorrência entre um município e outro. Silmara, sabe, nós estamos já com o nosso tempo esgotando, mas tem uma questão apaixonante aí, me parece, para as pessoas que nos acompanham, que é a questão do cadeirante. Só um esclarecimento. Quem que faz a operação da entrada do cadeirante? É o seu acompanhante ou é o motorista? Aqui é o motorista. Ele tem o elevador aqui, ele tem um controle. O motorista desce do ônibus,
e faz o embarque do cadeirante, isso no convencional. E no acessível também o motorista, porque aí os ônibus têm outro nível de acessibilidade, mas o motorista também é que faz isso aí. Mas eu gostaria de fazer um adendo aí. Pela sua disposição em discutir transporte, região metropolitana, eu creio que está fácil de São Paulo evoluir aí junto com a Haddad, e aí o senhor fica mais fácil de nós chegarmos aí a uma melhoria nesse sistema. Né? Como você... Sávio, deputado, eu não posso deixar de pegar carona nessa fala do Sávio, porque é o seguinte, corredores exclusivos, redução de velocidade, pensar o trânsito de forma sistêmica e não isolada favorece muito o transporte coletivo. Então, a rede cicloviária, né, Silmar? Então, o que foi feito na administração municipal, né, espero, na gestão do Haddad, espero que seja pensada em escala metropolitana e que haja adesão aí de prefeitas e prefeitos em massa, porque quem ganha e quem precisa ganhar é a população. Mas, Silmara, sabe, se tratando de transporte público, você não precisa pegar carona. Eu vou dar a oportunidade de vocês falarem um pouco mais agora na nossa fala de encerramento. Quero colocar 2 questões para cada um de vocês responderem para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, que foi muito proveitosa. A primeira questão é a seguinte: além dos benefícios de custo e de diminuição de tempo de deslocamento, quais as outras vantagens sociais, ambientais e para a saúde das pessoas a integração pode trazer? Essa é a primeira questão. A segunda é a seguinte: que tipo de receitas vocês imaginam que pudessem ser juntadas, que receitas auxiliares poderiam ser juntadas para baratear ainda mais a tarifa? Perguntando de outra maneira, como nós podemos fazer o transporte individual pagar o custo do transporte coletivo? Fiquem à vontade os dois para ver quem responde primeiro. Primeiro os cavalheiros. Bom, eu vou responder a partir da segunda. Em 2019, nós elaboramos aqui uma proposta para o governo do Estado. O prefeito era outro, mas o governador já era o atual. Nós fizemos uma proposta de todo o custeio de corredores, abrigos, subsídio para o passageiro, para o transporte coletivo, tudo isso aí vir do transporte privado. Você colocaria um delta no licenciamento. Se você paga, só citar exemplo financeiro, você pagaria, hoje você paga R$ 230 no licenciamento, não é do IPVA. No licenciamento você paga 230, você pagaria 260. Então, esses R$ 30 ele iria para um fundo metropolitano, criaria um fundo metropolitano. Além de constituir esse fundo, outras receitas que a gente chama de receita extratarifária, que seria as áreas azuis, a área azul, a taxa sobre o serviço por aplicativo, também, porque é um carro a mais, e não seria o motorista do aplicativo que custearia isso, e sim a plataforma que pagaria ao poder público. A primeira eu esqueci, eu discorri tanto que eu esqueci a primeira. As vantagens ambientais, de saúde, para além do custo e do tempo de deslocamento, que outras vantagens a integração oferece à população? Bom, eu vou fazer uma observação aqui que ela carece em outra oportunidade de nós trabalharmos mais sobre isso aí, tratarmos disso aí. Com o advento da passagem única na rede metropolitana, o que isso ocasionou? Uma fuga das pessoas de baixa renda para os municípios mais próximos. Então, um lote em Goiânia custava um valor, em Goianira, que está aqui a 30 quilômetros, era bem mais barato. Isso fez como para o patrão e para o trabalhador o custo é o mesmo, então ele preferia
deputado está morando em Goianira. O que isso acarreta? Um aumento no deslocamento do trabalhador. A questão ambiental. Atualmente está se discutindo a renovação da frota. Nós temos aqui um corredor que ele tem... ele é segregado em 13 quilômetros, mas ele, com as extensões, ele já tem em torno de 70 quilômetros. Está se colocando para a eletromobilidade nesse corredor. Está em vias, de fato, de implantar a eletromobilidade. Agora, a questão da eletromobilidade, a gente já tem que ficar um pouco preocupado, porque o que acontece? A Alemanha tem muita energia limpa, mas a Alemanha também depende do carvão. E com a guerra da Ucrânia, o que aconteceu? Está se criando o mecanismo de que as minas de carvão da Alemanha voltem a funcionar para gerar energia. Não é o nosso caso, que temos possibilidade de geração de energia, tanto eólica como elétrica, em abundância, né, sabe? Então, assim, a gente precisa tirar partido das nossas potencialidades. Aí nós estamos à frente deles. Com certeza, com certeza. Espero ter respondido aí, deputado. Obrigado. Ô, deputado, mas quem fundamentalmente tem que viabilizar o transporte coletivo é o serviço que é ofertado para o transporte individual. Então, assim, o usuário do transporte individual tem que ser o mantenedor. A gente tem 80%, mais de 80% do nosso sistema viário sendo ocupado por carros, enquanto que 60% das pessoas não se deslocam no transporte individualizado. É de metrô, é de ônibus, a pé, bicicleta. Então, a gente tem aí um investimento, tem um estudo canadense, deputado, que ele mostra que o investimento para cada R$1 que a pessoa, $1 que a pessoa investe no seu transporte individual, o setor público investe $9 para poder fazer pavimentação, sinalização, fazer fiscalização, fazer sistemas de segurança, ao passo que, para cada $1 que uma pessoa investe para o transporte coletivo, o setor público investiria 90 centes de dólares. Então, pensa, com essa diferença, como é que a gente não pode qualificar o transporte coletivo, que seria uma forma de acessibilidade para as pessoas na cidade. E não o transporte coletivo que pega o trabalhador de manhã e leva para o trabalho e depois pega do trabalho e leva para casa. Não, um transporte coletivo que dê acesso às pessoas de qualquer renda, a qualquer lugar da cidade, em qualquer horário, em qualquer dia da semana, porque a cidade é para todo mundo, é um direito social. Né? E em relação à saúde, olha, só para o senhor ter ideia, eu estou com os dados aqui, qualidade do ar. Se a gente reduz o número de veículos circulando, ainda que a gente mantenha os ônibus a diesel, e a proposta é transferir para a energia limpa, que seria elétrico, mas ainda que a gente mantenha ônibus, o número de pessoas em relação à emissão de partículas com transporte coletivo ainda seria muito menos poluente. Por ano, olha, só com impactos na saúde respiratória das pessoas em cidades como São Paulo, o SUS gasta R$1,3 bilhão para tratamento de pessoas com impactos pela poluição do ar. Só com atropelamentos e internações, são 265 milhões de custos do SUS para poder atender atropelamentos e acidentados em colisões, né? Acidentados não, que não são mais acidentes, que a gente trata como sinistros, né? Então, assim, o sistema de transporte que nós temos, focado no carro, e com esse uso individualizado, ele é oneroso para a qualidade da saúde da população, ele é oneroso para o sistema único de saúde, ele é oneroso para o meio ambiente. Então, intervir e tornar o transporte público o que é o prioritário para o deslocamento nas cidades, ele beneficia a qualidade do ar, ele beneficia a condição ambiental, ele beneficia a nossa condição de estar nas vias, porque já tem vários estudos mostrando que quem está em condição de poluição, para além das doenças respiratórias, tem também várias incidências em doenças mentais.
Então, o processo cognitivo do envelhecimento fica muito mais prejudicado. Então, essa conta não está indo para a ponta do lápis, para além daquela que é fácil de fazer, que é assim, né? Quantos metros quadrados um carro ocupa com uma pessoa e quantos metros quadrados um ônibus ocupa da via com 60, 80, 100 pessoas. Então, assim, é o sistema individualizado que deve sim viabilizar o transporte público, e o transporte público ele deve ser priorizado e também com matrizes limpas para que a gente tenha qualidade do ar, segurança viária e uma cidade mais possível de se viver e de se viver coletivamente. Silmara, Sávio, nós já passamos do tempo que a gente tinha combinado com vocês e com as pessoas que nos estão acompanhando. Quero lembrar a todos que nos seguem aqui hoje que nós podemos participar do seminário na próxima segunda-feira, dia 8, ele começa às 9 da manhã. Para isso é necessário uma inscrição, para que a participação seja feita presencialmente. A inscrição pode ser feita pelo Zap do Maurici ou pelas minhas redes sociais, mas ele também pode ser acompanhado pelo YouTube e pela TV Alesp. Silmara e Sávio, embora seja eu quem esteja aqui fazendo essa conversa com vocês, o seminário é uma iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente da Baixada Santista, da qual eu, Maurici, deputado do Partido dos Trabalhadores, sou coordenador, mas também da Frente Parlamentar em prol do transporte metroferroviário, da qual o deputado Ricardo Madalena, do Partido Liberal, é coordenador. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, foi valiosíssima. Acho que nós temos aqui uma massa crítica muito interessante para fundamentar os nossos debates na próxima segunda-feira. Agradeço a presença e a participação de vocês e de todas as pessoas que nos acompanharam. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite, obrigada. Deputado.